Olá, ouvintes do Vale do Suplício. Essa voz que vocês estão ouvindo, que vocês já não ouvem há algum tempo, era a voz que fazia algumas intervenções muito simpáticas, a voz de Leonardo Vinhas. Sou eu, jornalista colaborador da Agência Essence, que é quem desenvolve o Vale do Suplício e traz todas as histórias que não costumam ser faladas no universo do empreendedorismo. E para falar dessas histórias, talvez algumas das mais interessantes, estão justamente as criadoras do Vale do Suplício aqui hoje. Então hoje vocês estão tendo essa inversão não só de vozes, mas de depoimentos. Temos aqui então comigo Adriele Marquezine. Boa tarde, Adriele. Boa tarde, Valers queridos. Tô aqui na posição de entrevistada, hein? Que medo. E boa tarde, Silvia Paladino. Muito bem. Sabe que eu tô dentro dessa estatística também de jornalista que não gosta de ser entrevistado, não sei vocês. É esquisito, né? É ruim, não é? Eu vou arriscar que talvez jornalistas não gostem de ser mal entrevistados, então eu vou cuidar para que esse não seja o caso aqui hoje, porque eu tenho certeza que respostas boas vocês têm. Ah, Eu acho que dar entrevista é uma tremenda responsabilidade. Dizer qualquer coisa é uma tremenda responsabilidade. E hoje as pessoas não têm responsabilidade sobre o que elas dizem. Isso é fato. E tem uma citação clássica que já perde um pouco a temporalidade dela, mas não o sentido. Tem um roqueiro dos anos 70, o Paul Weller, que era da banda The Jam, ele falava que ele deu várias declarações das quais ele se arrepende. Só que ele completou. Só que quem não faz isso? A diferença é que as minhas são escritas e publicadas. Hoje as declarações não são mais escritas e publicadas, mas ficam disponíveis online para todo mundo ver, estejam elas escritas em vídeo ou em áudio. Então a gente tem essa perenidade sim, e isso de fato aumenta a responsabilidade. E é por isso que essa história de empreendedorismo não é brincadeira, porque tem muita gente falando bobagem e travestindo isso de sabedoria e, o pior ainda, travestindo isso de cursos que são mercantilizados e ganhando dinheiro em cima de groselha. Nossa senhora, isso porque a gente tem 3 minutos de gravação. Eu só quero ver você falar. Certos hábitos não se perdem, na verdade, os bons hábitos não se perdem. Nós estamos aí no último episódio do Vale do Suplício de 2023, encerrando uma temporada que foi muito bacana e que você pode ouvir todos os outros episódios, né? Não só dessa, mas das anteriores. O Vale do Suplício tem aí um bom repertório de histórias para serem degustadas e exploradas conforme a vontade do ouvinte. E você também pode ficar maratonando esses episódios até nós termos a nossa próxima temporada, que vai começar em 2024, né, em uma data ainda a ser anunciada, porque ficar anunciando as coisas desde cedo também é uma responsabilidade. fiquem ligados, Valers. Começando diretamente a nossa entrevista com Adriele Marquezine e Silvia Noara Paladino, uma oportunidade que talvez eu tenha esperado desde o momento em que eu conheci vocês duas. Vamos começar porque sem Agência Essence não existiria Vale do Suplício, né? Então vamos começar um pouquinho perguntando sobre algo que eu acho bastante pertinente do universo da Essence, que é, vocês começaram oferecendo marketing de conteúdo e conteúdo propriamente dito, gestão de conteúdo e de repertório, quando isso era algo praticamente novo no mercado, era bastante desconhecido. Boa parte do trabalho da agência envolvia explicar o que efetivamente vocês faziam. Hoje, a gente pode dizer que não faltam, talvez até sobrem, empresas de conteúdo. Está um mercado muito mais acirrado e, como todo mercado que se populariza, fica um pouco pulverizado e um pouco esvaziado de sentido. Então, eu queria ouvir de vocês como que vocês acham que esse mercado de conteúdo mudou. Está um mercado mais maduro ou está apenas um mercado mais disputado, não necessariamente mais maduro? Quando a gente começou quando a gente abriu a Essence em 2014, a gente nem sabia o que era marketing de conteúdo, né? Nem era uma coisa que falava, nossa, a gente faz marketing de conteúdo. Até porque a gente nunca se posicionou como uma agência de marketing de conteúdo e, sei lá, acho que ao longo do bate-papo a gente pode explicar melhor por quê. Mas a gente era jornalista, né? Nós somos jornalistas ainda, somos jornalistas de formação, éramos eu, Sil e Silene na época, e a gente sabia como um conteúdo produzido de forma estratégica para o B2B, ele ajudava a construir relações de confiança e ajudava a posicionar as empresas. E naquela época foi quando começou a democratização da produção de conteúdo,
que as empresas começaram a ter blogs no site delas, começaram a ter mídias sociais, então a gente viu uma oportunidade. Só para dar um contexto, né? Não vou fugir da sua pergunta. Então, eu diria que muita coisa evoluiu desde então, em termos é, de técnica, de ferramenta, de entendimento sobre produção de conteúdo, mas eu vejo, né, quem acompanha eu e Sil no Tretas Quintas, nas nossas postagens, né, Sil? Quem acompanha a gente sabe, quem me conhece sabe, que a gente acha esse mercado extremamente comoditizado e sucateado e com muito volume e pouca qualidade. Porque ao longo, né, desses 10 anos, né, que a gente vai fazer agora em janeiro de Essence e do mercado de produção de conteúdo, a gente vê que as agências se especializaram cada vez mais em produzir conteúdo para serem encontradas nas buscas, nos mecanismos de busca. Então, produzindo um conteúdo mais para SEO, para o algoritmo de busca, do que para a gente. E isso não engaja ninguém, né? Então você vê um monte de conteúdo, muito conteúdo igual, muito conteúdo raso, conteúdo produzido por gente que não entende do que está falando e dá para ver claramente isso. E eu tô falando bem do mercado B2B, que é a nossa praia, né? Eu lembro, quando a gente começou também, que podia ser novidade para o B2B, mas o marketing digital estava bombando, né? E quando isso veio para o B2B, todo mundo começou a tentar botar o conteúdo dentro do funil de vendas. Então, no começo, a gente tentou fazer isso também de alguma forma ainda mais direcionada por nós do que fizesse sentido, e nunca fez sentido. Quando a gente começou, não fazia sentido nenhum. Então, tinha um convencimento, assim, sim, de como trabalhar conteúdo no B2B, mas também de desconstruir os maus hábitos que o B2B trouxe e que o marketing digital e que uma empresa famosa brasileira de software, né, como chama isso? Automação. De automação, também instalou, né? De quanto mudou, eu acredito em pessoas, sabe? Então, eu acredito em pessoas que sempre tiveram uma visão mais consistente e genuína de fazer as coisas de uma maneira genuína, de fazer algo legal e, de fato trabalhar bem. E essas pessoas, elas estão aí, né? Então, eu acredito em pessoas em ciclo, sabe? Não sei dizer se melhorou, se não melhorou, mas eu acho que uma coisa que a gente sempre buscou, que é o que faz sentido, é trabalhar com o público identificado. Então, uma coisa é você evangelizar quando a pessoa não sabe, ou coisas que você pode acrescentar e aprimorar certa realidade ou certa visão de mundo. Mas, em alguma instância, você tem que se conectar com pessoas que é público identificado, que de alguma maneira se conecta com você, sabe? Senão fica muito difícil trabalhar. Talvez vocês não sejam as desbravadoras, né, desse mercado, como a Silvia mesmo colocou, mas vocês certamente têm um caráter de pioneirismo, né? Foram uma das primeiras empresas a começar a oferecer isso numa escala mais estratégica, né, e principalmente dentro desse mercado B2B. Pensando numa empresa que está para completar 10 anos, como vocês falaram, que é a Essence, o pioneirismo compensou ou só deixou um nível maior de desilusão? Eu acho que quando a gente faz as coisas. Vai parecer muito papo de coach, gente, que eu vou falar agora que eu tô. Enfim, eu vou me arrepender disso. Não, gente, mas calma, a Sil é formada em coach, ela tem um certificado. É fake news, hein? Essa história aí. Mas quando você está trabalhando algo que você acredita e você está trabalhando com pessoas que, enfim, acreditam em você, está construindo coisas, assim, eu não vejo como isso não compense, sabe? Não possa compensar. A gente fez muitas coisas legais, trabalhou com muita empresa legal, tem muita coisa de histórico. Então, pra mim, sempre compensa. Não sei pra D, pra mim sempre compensa. Eu fico com bastante ódio quando eu vejo um TikToker ganhando o que eu não ganho em um ano com uma postagem. Eu tenho que ser sincera. Às vezes eu penso, se eu largar tudo e fizer um TikTok do meu gato, acho que eu vou ficar mais rica. Tem gente que até realmente muda de profissão e vai pra um lugar chamado. Como que é, Leonardo Vinhas? OnlyFans? Olha um shift de carreira aí, hein? Quem sobe? Quem sobe? Mas olha, tem um dado bem curioso mesmo, que é falar em métrica do sucesso. São duas coisas muito diferentes. Eu sou bastante contrário, tomada de decisões,
ou diagnósticos de mercado que são feitos puramente no achismo, sem se basear em dados concretos, né. Então a gente realmente tem números, indicadores que podem ser usados para servir como métricas que vão orientar algumas decisões, que vão também validar se algumas ações são certas ou não. Mas quando a gente fala de sucesso individual, acho que os números vão dizer muito pouco, a não ser que a sua cabeça e seu espírito sejam mesmo muito orientados para uma questão numérica, o que é bastante difícil, né. Mas ainda assim, existe uma dificuldade quando você quer empreender com a criação de conteúdo, porque todo mundo que cria algo, independente do tipo de peça que está criando, e nem estou falando de um fazer mais artístico, né, no sentido do livre exercício da arte, mas tudo que envolve um trabalho criativo sempre envolve uma expectativa e envolve um certo colocar-se dentro daquilo que você está criando, em alguma medida, né. Então, vocês desenvolveram estratégias e produtos de conteúdo para diversos clientes. Vocês olhariam para isso que vocês construíram, mesmo que tenham sido cases que foram interrompidos pelo cliente, ou cases que não atingiram todo o potencial, mas começaram muito bem. Vocês olham para essas coisas e veem nisso um sucesso de vocês, um sucesso individual, ou é difícil olhar e reconhecer esse sucesso quando nem sempre ele vem acompanhado do retorno financeiro esperado? Eu acho que assim, no começo dá para dizer que os primeiros anos da Essence, até a gente entender, aprender a precificar, era muito mais de nossa, que legal que a gente fez, mas meu Deus do céu, quando que a gente vai ganhar dinheiro, né, Sil? Então, foi bem difícil no começo, né? Era CLT, a gente não sabia precificar, no máximo freela, então foi um caminho aí, mas a gente sempre se empolgou. Isso é uma coisa que não muda. A gente sempre se empolgou fazendo um negócio que a gente curtia muito, né? Quantas horas a gente não trabalhou e estava feliz no final, esbagaçada, mas animada, feliz, com aquela sensação de entrega. Mas isso, acho que isso funciona por um tempo, né? E funciona com algumas coisas. Então, é difícil olhar assim, né, para trás e pensar, ou até no dia de hoje, pensa na medição do sucesso, porque e dessa satisfação, porque a vida acontecendo, né? A vida vai acontecendo, a gente não vai tendo muita dimensão das coisas que estão acontecendo. Não consegue categorizar as coisas, né? Então, sei lá, tem dia que você pode estar fazendo um negócio muito legal, mas você tá borocochô e não, você não sente aquilo, e tem dia que você tá com sangue nos olhos fazendo um negócio mó processual, uma planilha que eu adoro, por exemplo. E você tá mó ligadona, né? Não sei. Não sei se eu respondi sua pergunta. Posso perguntar ela por um outro viés. Ah, tem aquele comediante, o Chris Rock, antes dele ir para Hollywood, ele foi um comediante de stand-up. Ele ainda faz até alguns shows de stand-up. E ele fala que você não é um comediante de stand-up de verdade, a não ser que você tenha vivido umas 2 ou 3 noites daquelas em que ninguém ri, você está gastando tudo que você tem ali, fazendo todas as suas piadas, fazendo seu melhor show, ninguém ri e você pensa: "Putz, eu acho que eu deveria voltar para o meu emprego na loja de carros", né. Vocês tiveram algum momento onde vocês olharam e falaram: "Eu acho que a gente deveria voltar a ser CLT, tá difícil demais"? Mas jamais, 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 zero, zero, zero. Mas eu vou voltar à sua estrutura original da pergunta, porque eu pelo menos me vem à minha mente duas coisas especialmente que dão uma satisfação grande pessoal que você me perguntou, né? Da satisfação individual. Eu concordo com tudo que a Adri disse, mas eu lembro de especialmente de duas coisas. Acho que o que mais vem na minha cabeça não são coisas que eu entreguei, são momentos que eu vivi. Então, eu consigo pensar em inúmeros momentos que eu estive com a equipe, que eu tive com a Adri, que eu tive com a Si, que eu tive com um cliente, que eu me diverti muito. Uma entrega de um evento delicioso de fazer. Então, esses momentos me trazem uma satisfação muito grande. Eu não lembro nem o que entreguei, mas eu lembro que são momentos que me preencheram. E outra coisa é ver a equipe fazendo. Ver a equipe fazendo coisa boa e ser gratificada por isso. Isso são coisas também que, nossa, tipo, brilha os meus olhos, sabe? De ver a coisa acontecendo através da equipe, não através de mim.
Duas coisas que eu pensei agora, talvez você me perguntar isso amanhã, eu te diga outras coisas, né? Tipo de pergunta que depende do seu, do seu humor do dia. Ai, mas eu achei tão bonito. Eu adorei. Não, e ficou bonito mesmo. Mas, cavocando aí então nessas questões, né, nesses porquês do empreendedorismo, vocês se depararam com muita gente que doura a pílula com cores que não cabem, né, e decidiram formar o Vale do Suplício. Uma história que inclusive está documentada nas redes sociais do Vale, né, tem até o print da conversa que originou o nome Vale do Suplício. E isso tudo se consolidou, né, num programa onde a ideia é falar do empreendedorismo real, né. 2 perguntas, sobre esse mesmo tema. A primeira é: como vocês identificam esse empreendedorismo real e como que vocês se asseguram para que os entrevistados chamados para o programa não sejam mais uns desses que douram a pílula e que, não sei, pode correr o risco de daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, vocês descobrirem que é um desses vendedores de sonhos, né, vendedores de lufadas de ar, né. Como que vocês separam então, como que identificam esse empreendedorismo real e fala: "Essa pessoa que tem muito a dizer sobre isso, é ela que eu vou ouvir"? Eu perdi tudo no Vendedores de Lufadas de Ar. Eu achei tão poético. Teremos muitas, muitas frases de impacto. Ó, eu acho que tem uma coisa que é, tem pessoas que quando a gente começa a pesquisar a história, quando a gente vê, algumas pessoas dão admiração e outras dão preguiça. Então a gente leva em consideração isso para não convidar os lufadas de ar. Se é uma pessoa muito showman, showwoman, né, essa coisa do pé, 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 que é o empreendedor de palco, que é o que a gente não quer para o Vale, né? A gente vem com uma contracultura ao empreendedorismo de palco, a gente conta a história de pessoas que falam pouco, mas fazem muito. Se a pessoa fala muito sobre si, é porque ela está trabalhando pouco, né? Porque, poxa, eu trabalho tanto, não tenho tempo de falar de mim o tempo inteiro. Eu preciso dedicar minha vida, meu tempo ao trabalho. Então, já começa por aí. Mas a gente, sim, corre risco de confiar numa pessoa, não por essa coisa mais superficial do empreendedor de palco, porque eu acho que isso é um faro que a gente tem mais apurado, mas a gente pegar uma pessoa que parece incrível e a pessoa não é tão incrível. Já aconteceu, inclusive, da gente ficar sabendo depois que a gente tinha entrevistado a pessoa, que a pessoa era uma pessoa péssima. E a gente comprou o discurso da pessoa, porque acontece. Porque enquanto a gente não ouve os bastidores, e a gente não vai conversar com o colaborador da pessoa para saber quem ela é, a gente vai atrás das referências que são públicas. Então, quando acontece isso, o que a gente pode fazer? Putz, cair, acontece, né? Segue o jogo. Acho que também não tem como muito garantir, mas geralmente tá dando certo. Geralmente dá certo. São conversas muito legais. E assim, vamos lá, né? Ninguém é mal e bom, né? Ninguém é bonzinho, né? Sim. Então, vamos lá. Se a gente for selecionar pro Vale só gente que não tem, enfim, nenhum histórico, ou sei lá, que é um empreendedor muito bom para seus colaboradores, desculpa, gente. Não é assim que o mundo funciona, sabe? As pessoas são pessoas e, enfim, a gente está falando do mérito, da competência e do mérito delas em fazer coisas que são importantes para as outras pessoas. Agora, o que essa pessoa é nos bastidores, enfim, isso nem me diz respeito, sabe? Ah não, a pergunta nem é para um lado de um possível julgamento moral, mas é justamente ver se a pessoa na verdade não é um falso empreendedor, né. Eu vou dar até um exemplo que eu acho bem claro para um outro lado, né, porque daí eu não comprometo ninguém falando de empresas, né. Trabalhei e ainda trabalho com jornalismo musical há muitos anos, na verdade 25 anos completos esse ano, só com jornalismo musical. E eu conheci muitas bandas que estão num universo aí, saindo do underground para o que seria um midstream, que muitas vezes você vê entrevista e você vê um discurso deles falando de que é sofrido, foi difícil, custou, etc. Só que na verdade não custou, porque são pessoas que, por razões das mais variadas, tinham um patrimônio pessoal que podia bancar qualquer insucesso da banda até que ela chegasse naquele patamar. Não é um crime ter dinheiro familiar ou ter dinheiro próprio para bancar alguma coisa, mas é muito estranho quando você não conta a história inteira.
né, porque daí quando alguém ouve, alguém que não tem recursos, tenta mimetizar aquilo, dá com os burros na água. E é uma coisa que acontece muito no universo empreendedor, né, com empreendedores de primeira viagem, que às vezes eles escutam só a história de sucesso e ou por um erro de interpretação deles mesmos, ou por acreditarem em alguém que não falou claramente de todos os percalços, né, então é nesse sentido que eu pergunto, né, não era mais por uma questão moral, mas era mais por uma questão do quanto que o quanto que esse profissional realmente entrega o empreendedorismo de fato e não de palco. É, mas eu entendi. Aqui, por exemplo, a gente entrevistou. A gente pode falar, porque a gente adorou a entrevista com ela, a gente achou ela uma empreendedora fantástica, que é a Julie, né, a fundadora da Mush, que é uma universidade lá da Flórida. E ela é filha do dono da Anhanguera. O cara que foi o dono da Anhanguera, foi comprado, enfim, né? Então, você fala, é uma menina que já teve berço e ela teve todas as condições, assim, né? Tô dando um exemplo, né, do que pode ser uma questão difícil de seleção para o Vale. Se a gente fosse considerar esse preconceito de falar, não, mas ela já veio de uma origem muito boa, de um pai extremamente bem sucedido nesse setor, lógico que ela vai ser. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Ela tem uma história incrível. É, a visão dela mesma e a vivência dela com a família dela num negócio, é um negócio que merece ser ouvido, é muito legal. E ela tem toda uma vontade, um talento mesmo para fazer as coisas à maneira dela e conquistar o espaço dela, independentemente da imagem do pai. Então, sabe, é, é boa essa sua pergunta, porque a gente pode cair em caixinhas mesmo de falar, ah, não, esse parece ser isso, aquele parece ser aquilo, porque você coloca as pessoas numa caixinha e supõe que você sabe a dificuldade ou não que ela teve. Então é sensível sim, não é fácil não, viu? Acho que tem muito do falar, puta, essa pessoa parece ser muito legal, sabe? Se a gente não tem muita referência, vem de fora, a gente nunca conversou e tal. Eu falo, não, essa pessoa acho que tem caldo, assim, né? Então acho que é um atestado de fé também, sabe? Vamos lá, essa história deve ser boa. Nossa, muito bom. E eu concordo super com o que a Sil falou, e também assim, o empreendedorismo, para ele não ser de palco, na nossa visão, na visão do Vale, ele não precisa ser um empreendedorismo de superação. Superação faz parte, mas não é a única forma de empreendedorismo. O que a gente considera são histórias que tenham entregas reais, que tenham um nível de diversidade, e quando eu falo diversidade é de tipo de negócio mesmo, né? Não só da pessoa, do empreendedor, da história dele, do perfil dele, mas do perfil da empresa dele. Poxa, a Juliana Carbonari, que a Sil mencionou, ela abriu uma universidade americana, uma brasileira, abrindo uma universidade nos Estados Unidos, que foca em mestrado 100% online. Poxa, que história maluca! Então, assim, por mais que ela tenha a referência do pai dela aqui do Brasil, e ela tem, para ela criar, não só criar, mas ter uma universidade de sucesso que tem 6.000 alunos já, poxa, ela não é porque ela é filha do herdeira do dono da Anhanguera, é porque ela fez por merecer. Então a gente considera isso, porque senão a gente vai cair sempre naquela história da pessoa que era pobre e que aí conseguiu crescer por meio do empreendedorismo, que também é uma história legítima, também é uma história que merece ser contada, mas não é a única. Tem muitas outras histórias. E que muitas vezes também não é uma história que foi isenta de apoios e ajudas, né, então eu acho que Exato. trazer o papel de parcerias e de apoios e das condições reais com as quais você lidou, sejam elas adversas ou positivas, é o que faz muito a diferença. E até falando nesse aspecto de parceria, um assunto que eu não sei se já foi abordado em alguns dos muitos episódios do Vale, mas eu acho que se não foi, essa é uma oportunidade perfeita. Como sobreviver a uma sociedade? Melhor dizendo, como a amizade sobrevive a uma sociedade, sendo que empreender envolve várias questões de estresse, de expectativa, de planejamento financeiro, de sustento, de gestão, e envolve, de novo, no caso da essência, as questões de criação, onde também lidam aí ego, vaidades, inseguranças e tudo que está associado com o fazer criativo.
como que uma amizade sobrevive a uma sociedade? Olha, eu vou falar uma coisa que eu nem diria para você como a nossa amizade sobreviveu à sociedade, mas como a nossa amizade foi construída com a sociedade. Porque, e falando por mim, eu sempre gostei da Sil. Ela sempre foi uma pessoa que eu não chamei ela para ser sócia, né, na história, né? Era eu e a Silene, a gente chamou a Sil antes de abrir a empresa. A gente não chamou ela à toa, né? A gente gostava dela, a gente já tinha trabalhado junta, mas o laço de amizade que a gente construiu foi depois. Essa coisa de confiança, de saber o que o outro pensa, de poder contar com ele com ela no caso, né? Independentemente do que acontecer, isso veio depois, mas não foi simples, né, bem? Mas sabe, isso é uma coisa que a gente não conta e é verdade. O, a essência, que não chamava essência ainda, isso é muito louco. Eu não sei nem se você sabe disso, Léo. A essência no início era integrar, isso você sabe. Mas ela foi integrar enquanto a Silene esteve na sociedade. Isso durou quanto tempo? 2 anos? Acho que 3. 3 anos. Quando a Cis saiu, que ela foi morar fora, o marido dela, né, foi transferido para fora, é, é isso, o início desse esse elo entre a Adri e eu, por mais que a gente se gostasse muito, sempre gostei muito da Adri, ah, e a gente passava frio uma para outra, sempre tem uma relação próxima, o elo era assim. E quando ela foi embora, a gente olhou uma pra cara da outra e falou: e aí, o que a gente faz? E agora? Não por coincidência, a gente fez um reposicionamento, a gente fez um rebrand total com o Edu Ramos, a gente mudou o nome da empresa. E aí a gente começou a minha história dela com a empresa, que é completamente diferente de quando a citava. Nem melhor nem pior, né? Assim, outra vida, outra realidade. Então é verdade, eu não lembro da gente ter contado isso pra alguém já. É verdade. E fez parte muito do nosso. Vou falar de mim, né? Do meu crescimento, né? Porque a gente abriu a empresa, eu tinha 27 anos, hoje eu tenho 37, foram 10 anos. E é uma fase muito de, poxa, principalmente para os millennials que são mais atrasados, né, no amadurecimento, é uma fase muito de formação como pessoa. Então, eu passei na essência por um divórcio. E era com a Sil que eu falava, porque era a Sil que eu via todo dia. Então ela esteve muito presente no meu divórcio. Eu passei por momentos de briga de família, ou de conquistas, ou de novo namorado, ou de, sei lá, um milhão de coisas. E foi com ela que eu dividi. Então não era uma divisão só da gestão e só das metas e dos objetivos, era uma divisão de vida. E isso criou uma simbiose, né, para mim, né, quando eu penso hoje, eu não consigo pensar mais só, será que eu gosto disso para a essência? Tá, mas o que será que a Sil vai pensar? Já é uma coisa tão automática, assim, sabe, de considerar o outro, que é um casamento, mas não foi fácil. Os arranca-rabos que a gente já teve por tudo isso que você falou, por imaturidade, ou porque são duas pessoas com cabeça dura, ou porque uma pessoa está descompensada uma época e depois é outra pessoa que está descompensada. Nossa, já deu de tudo aqui, de tipo, uma briga por semana, uma DR por semana. A amizade não acaba? Eu acho que é da mesma maneira, é muito parecido com como um casamento, um relacionamento de longo prazo não acaba. Você não desiste dele. Exato. Você sempre tem mil motivos para desistir de um relacionamento afetivo. Mas aí você escolhe os motivos para não desistir. E você não desiste. E, bom, pensando em motivos também, o Vale do Suplício, ele nasceu do quê? Ele nasceu do incômodo de ver as histórias irreais ganhando protagonismo, nasceu da vontade de trazer à tona as histórias reais que não eram devidamente contadas, nasceu da vontade de talvez dar uma debochada de um universo que se leva a sério demais, que é esse universo do empreendedorismo. Qual que foi a força que deu esse drive para criar o Vale do Suplício? Acho que foi a vontade de fazer uma coisa muito legal, sabe? Nossa, pô, deu um estalo, falou, meu, que coisa legal de fazer, assim, sabe? A gente não pensou muito quem vai se interessar, ah, será que vai ter sucesso? A gente não pensou muito nisso. Pô, vamos fazer um negócio que isso a gente achou muito legal. A gente tem muito disso, sabe?
Eu e a Adri, a gente é bem parecida com isso, eu acho, de fazer as coisas porque é legal. Porque é legal, cara, porque te dá prazer. Porque é um negócio que você vê valor, sabe? Nossa, foi só isso. Foi só isso. E até porque a gente produzia muito conteúdo para cliente e faltava a nossa alma lá, né? É legal, você produz conteúdo para cliente, tem tudo aquilo que a gente falou no começo. Mas nós somos jornalistas. Isso não arrancaram isso da gente. E a gente queria voltar à prática do jornalismo. A gente pensou em várias ideias antes de chegar ao Vale e falar, não, agora é o Vale, né, Sil? A gente pensou em outras coisas, porque a gente precisa. O jornalista ele se alimenta disso, né? De conhecer gente, de ampliar seu horizonte. O Vale, nossa, tá sendo responsável por ampliar muito meu horizonte, não só de empreendedorismo, mas de vida, assim, de referências. É, total. Eu acho que essa é uma boa deixa para já introduzir as rapidinhas que vão caber a vocês. E eu vou começar com a Adri, já que ela deu essa resposta tão boa agora. Uma coisa que, nesses 10 anos, a coisa que eu mais gostaria de desaprender é De que eu não preciso fazer tudo. Não preciso fazer tudo para aquilo ser meu, para eu ser importante. Silvia Paladino. O meu vale do suplício pessoal é quando Cara, quando as pessoas elas perdem, elas saem do prumo, sabe? É assim, perdem a capacidade de dialogar, quando elas perdem a capacidade de conversar, de serem claras, de serem honestas, de serem calmas, assim, isso me tira muito do sério, assim. Ah, não, eu vou falar uma coisa que é muito mais verdade que essa. Quando Fala, alguém faz barulho quando mastiga. ah, é muito mais. eu compartilho. É uma resposta muito melhor, cara. Foca, usa dela, é muito melhor. Uma rapidinha teológica para Adriele. Se a gente for falar o sucesso da empresa como céu do empreendedorismo, atingiu ali o ponto máximo. Quem é o cliente dentro dessa religião? Eu vou falar do prospect, pode? Porque eu tô numa fase muito difícil da minha vida de prospect. Gente, me respondam, pelo amor de Deus, eu parei o meu tempo para montar uma proposta para você cabeçuda. Não é uma proposta para você, quanto custa esse creminho de mão? Ai, custa R$ 3. Não, eu tenho que parar 4 horas, pesquisar, montar PowerPoint, referência, coisa criativa linda, mando aqui. Me fala não. Pode falar não, mas não some. Então é isso. O céu é, me respondo não. Não precisa nem responder sim. Só me respondendo não já tá bom. E no primeiro episódio do Vale do Suplício de 2024, vamos falar sobre os males do ghosting corporativo. Mano, gente, é uma falta de responsabilidade afetiva com quem montou a proposta. É falta de educação, ponto. Falta de educação. Eu vou fazer igual azulejista, eu vou cobrar orçamento, porque não tá dando. Qual é a parte mais difícil de empreender com conteúdo? Eu acho que, assim, eu vou responder a parte mais difícil de empreender, porque é a mesma de conteúdo de qualquer coisa. É formar time, fazer as pessoas certas, com certeza. É a coisa mais difícil que tem. Mais até do que provar o valor da entrega? Mas, porque assim, quem não tá afim também de. Quem não é público identificado, não tá nessa, também quer outra coisa, dane-se. Procura outra agência, entendeu? Para todos os gostos. Não... Ok. E agora eu vou fazer a mesma pergunta para as duas, e bem simples, pegando uma deixa que a própria Adriele deu para eu fisgar. Na verdade, eu vou fazer uma pequena variação para cada uma. Adriele, se a Essence fosse uma banda, que banda seria? Ai, Maiara e Maraísa. Eu espero que o vídeo tenha registrado a expressão da Silvia na hora que isso foi falado. Não é uma banda, né? Mas eu pensei que poderia ser eu e a Sil com as nossas sofrências diárias. Silvia Paladino, se o Vale do Suplício fosse uma banda, qual seria? Eu tive tempo para pensar, né, elaborar, então eu tive uma certa vantagem, mas eu lembrei imediatamente das playlists da festa de fim de ano que a gente montou. E eu não consigo responder essa pergunta de outra forma que não seja uma banda de formatura, cara, porque tem tudo, né? Tem tudo naquela desgraça, entendeu? Eu não ouço, porque assim, o negócio vai de rock progressivo a, sei lá, a chiclete com banana, entendeu? Essa playlist ela merece comentários detalhados. Mas enfim, eu acho que nós temos aí o fim desse nosso episódio. E eu só posso, o fim do nosso episódio, o fim da temporada. E, como diz o clichê,
todo fim abre espaço para um novo começo. Então, fiquem atentos aí, ouvintes, que em 2024 o Vale do Suplício volta com tudo, possivelmente reincorporado desse que vos fala. Prometeu, hein? Tá um Line. Prometendo gravado. Mas sim, como eu disse no início do programa, todos os episódios anteriores estão disponíveis. Pode maratonar, pode indicar para amigos, pode favoritar, pode baixar ele para escutar offline enquanto você estiver no metrô. Tá tudo valendo. O que interessa é que você tenha acesso a esse conteúdo e mande as suas impressões para o Vale. E de resto, agradecer a Adriele e a Silvia não só por terem me convidado e terem sido entrevistadas aqui nesse podcast, mas por terem criado todo esse corpo de obra de todas essas temporadas, que ainda, felizmente, vai durar por muito tempo. Muito obrigado. E aí, Léo, o que você achou de entrevistar a gente? É uma responsabilidade, como vocês falaram, né? Não é fácil entrevistar as pessoas com quem você trabalhou, dividiu ideias e você respeita, valoriza e costuma dizer para meio mundo que você aprendeu demais trabalhando com elas. Então, sim, é uma baita de uma responsa, mas foi muito bom. Foi muito bom mesmo, eu curti. Foi divertido. E pra mim acho que é o mais importante. E Valers, aguardem, porque a gente tá preparando uma temporada que sim, a gente aprende, a gente se inspira, a gente se frustra, mas acima de tudo a gente se diverte, cara. Isso, igual aquela comunidade do Orkut, né? A gente se fode, mas se diverte. É isso aí. E você que ouviu a gente até aqui, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. A gente tá no LinkedIn, Instagram, TikTok, também tem nos shorts do YouTube. Até o próximo Vale. Feliz Natal, pessoal! Valeu, gente!